em alguns agrupamentos, a gente já tem bem definido qual é essa vizinhança, né? Essa área geográfica onde nós damos essa intensidade, onde tem vários contatos. Então, por a gente, né, não ter bem definido isso, foi assim, um certo desafio, né? Mas, assim, foi bem importante também, porque a gente conheceu muitas pessoas na cidade, né? Inclusive, em uma das tentativas de procurar as pessoas, de fazer com que a gente tivesse aquele núcleo de jovens, né, para começar a trabalhar. A gente também foi num jornal falar um pouco sobre a FEB Bahá'í, né, e saiu, inclusive, na... O número de barrais na comunidade aqui da UANA não era muito grande, como você disse, né? Não, acho que os barrais que tinham eram barrais assim, de muito tempo, né, desse movimento que já vinha de vários anos, mas que eles não estavam assim, muito envolvidos, né? Eu lembro da gente ter uma Bahá'í apoiar uma devocional que ela mantinha, assim, não muito regularmente, né? Então, Essa é uma diferença que você levantou aí, muito importante, é uma diferença muito grande. Antigamente, como é que a gente fazia? O pioneiro chegava na localidade, na meta, ele se estabelecia, arrumava emprego, começava, se tem crianças, matricular as crianças na escola, se era um casal solteiro, solteiro, não, se era um casal sem filhos, então eles já tinham menos trabalho de se estabeleceram, começam a realizar as atividades. Se tem um número igual ou superior a 9, nós sabemos que deve ser eleita uma assembleia local, e aí essa instituição começa, é a mãe, é o coração da comunidade, começa a realizar as atividades e administrar aquela comunidade. Se o pioneiro saía daquela localidade depois de algum tempo, a comunidade ficava meio órfã, porque o pioneiro praticamente cuidava de tudo. Ele que abria a casa dele, ele que saía. Se não tinha uma sede Bahá'í, principalmente, tudo era na casa do pioneiro, realizava as atividades lá, a própria assembleia local, se tivesse uma assembleia local, reunia na casa dele. Ele vai embora por alguma razão, ou vai por uma outra meta, a comunidade sentia muito. Qual é a diferença de antes e agora? Que nós aprendemos com o tempo. Por isso que fala que o espírito de aprendizagem de todos nós deve ser muito grande, porque a gente está sempre aprendendo e, na medida que a gente aprende, a gente aperfeiçoa os métodos, né? Aperfeiçoa as estratégias. Então, hoje, você falou o quê? Chegaram na comunidade, começaram a fazer Instituto Ruhi, quer dizer, vocês começaram a capacitar aqueles barrais da localidade, e se tivesse novos interessados em participar, barrais ou não, começava a estudar. Aí, quando vocês foram embora, eles davam continuidade. Então, essa é uma diferença fundamental. Por isso, da importância de se estabelecer o estudo dos livros do Instituto Ruhi, porque aí vai dar continuidade nesse trabalho, por isso que a gente chama de capacitação, né? Foi o que vocês estavam fazendo, né? isso. O objetivo, acho que assim, o principal, primordial, era identificar um grupo de jovens, né, que pudessem se identificar com o ideal Bahá'í, né, assim, rapidamente do que a gente fala do que é a comunidade Bahá'í, do que é o objetivo da comunidade Bahá'í, e capacitá-los, né, para justamente acontecer isso que tu mencionaste, de quando nós pudéssemos sair da localidade, eles estariam assim aptos a levar adiante as atividades por hora que foram abertas, né?